Olá, sejam bem-vindos à lição número 152 do livro Um Curso em Milagres. Espero que todos vocês estejam bem. Bom, hoje a lição fala de escolhas, de decisão. E o título da lição diz: O poder de decisão é meu. Então, nós estamos falando hoje aqui que somos criadores da nossa realidade, né? A reflexão principal da lição, né, fala sobre as nossas cocriações. E quem é a fonte da nossa criação, né? A gente está cocriando o tempo todo, a gente está criando uma realidade o tempo todo. Então, a fonte das coisas que a gente cria, da realidade que a gente cria, é a nossa mente, é o nosso sistema de pensamento, é o nosso padrão de pensamento que dirige as nossas vidas, que permite a gente criar essa realidade. Mas vamos lá, então, ler um trechinho aqui do livro que diz o seguinte, da lição, né? Que diz o seguinte: ninguém pode sofrer perda a menos que seja por sua própria decisão. Ninguém pode sofrer dor, exceto que a sua própria escolha opte por esse estado. Ninguém pode ter aflição, nem medo, nem pensar que está doente, a menos que esses sejam os resultados que quer. E ninguém morre sem o próprio consentimento. Nada ocorre que não represente o teu desejo e nada do que escolhes é omitido. Eis aqui o teu mundo, completo em todos os detalhes. Eis aqui a sua realidade para ti. E é só aqui que está a salvação. Olha só como ele começa essa lição, né? Jogando na nossa cara algumas verdades. E claro que, dependendo do nosso grau de entendimento, do nosso grau de evolução, né, da nossa própria mente, da nossa própria forma, eu diria, de olhar para a vida, não é fácil a gente entender que nós estamos criando, né? Principalmente quando se fala de sofrimento, de dor, né? Como assim eu estou criando a dor? Como assim eu estou criando o sofrimento? Então, geralmente, uma pessoa que ela tem essa resistência, ela ainda não entendeu isso, ela vai dizer: não, eu estou sofrendo porque o fulano lá fez isso, isso, isso e isso. Por isso que eu estou sofrendo. Essa minha dor, ela vem daquilo que aconteceu 10 anos atrás, que o fulano lá fez isso e eu nunca esqueci, e por isso hoje eu sofro, então eu sinto essa dor. Enfim, a pessoa ela vai buscar lá fora a justificativa pelas suas questões internas, pela sua dor interna, pelo seu sofrimento interno. E claro, gente, a gente está falando aqui de uma evolução, né, de consciência. E para chegar nesse processo onde você vai olhar para o teu sofrimento e vai dizer: eu criei esse sofrimento. Eu criei esse sofrimento quando eu lá atrás tomei essa decisão ou aquela decisão. Eu criei essa dor, eu criei esse sofrimento, eu criei essa situação quando lá atrás eu escolhi. E aquilo que eu escolhi me trouxe para este lugar aonde eu estou hoje. Então, não é, né, qualquer nível de consciência que consegue chegar nesse entendimento. Então, aqui na lição, claro, quem está seguindo a lição, eu acredito que já esteja num nível de consciência que vai compreender isso aqui. E aí a pessoa pode dizer assim: ah, mas o sofrimento que eu carrego hoje vem de um trauma que me aconteceu lá na infância. Ok, isso é uma justificativa. Só que hoje você não é adulto. Hoje você tem a escolha de continuar com esse sofrimento ou eliminar esse sofrimento. Ou seja, tratar esse sofrimento para que esse sofrimento seja eliminado da sua mente. Então, sempre existe a decisão e sempre existe a escolha. Então, independente do que aconteceu no passado, né, quando a gente é criança, quando nós somos criança, nós somos submetidos a situações que nós não
temos como nos defender dela. Só que quando a gente fica adulto e a gente se torna consciente de que nós somos os responsáveis pela criação da nossa realidade, a gente olha para esse sofrimento e fala: vou cuidar disso, vou olhar para isso, vou buscar um terapeuta, vou buscar um tratamento, eu vou fazer alguma coisa para sair deste lugar da minha mente que está me causando este sofrimento, essa dor, que não me possibilita seguir em frente, criar uma vida diferente, criar uma vida mais feliz. Então, a escolha e a decisão, ela faz parte da nossa vida. Ela está presente na nossa vida. É isso que a lição traz pra gente hoje de reflexão. Então, eu saio desse vitimismo, desse lugar de me colocar de vítima. Toda vez que eu colocar mas é porque eu olho para o passado, percebe? E é interessante porque se você vai conversar com uma pessoa e essa pessoa começa a contar do seu sofrimento aqui do presente, toda vez que ela vai justificar, ela leva a sua memória para o passado e ela pega a história do passado e fala: olha, foi por isso, olha, é por isso que eu tô sofrendo, porque aconteceu isso. Ela tem consciência de que ela está no presente sofrendo por uma questão do passado, mas ela não tem consciência de que no presente ela tem a escolha, a decisão de dizer: não quero mais, não aceito mais, vou mudar, vou criar uma nova realidade. Percebe a diferença? Percebe como é importante a gente ter essa autorresponsabilidade e assumir este poder de decisão, porque a gente tem este poder nas nossas mãos. Então, é uma situação, e eu gostei muito dessa lição, porque ela joga isso de forma muito profunda, mostrando de forma muito clara que, olha, é isso. Se algo não está bom na sua vida, você decidiu, escolheu no passado. E você pode decidir e escolher agora no presente. Ninguém vai fazer isso por você. Aqui no presente, no aqui e no agora, decidir, escolher, mudar, criar uma realidade diferente, ninguém vai fazer isso por você. Então, por isso diz, o poder de decisão é meu, é só eu, é o individual, é a natureza humana, né? A parte da nossa natureza humana que precisa decidir, assumir este poder de dizer: nessa realidade eu estou criando uma realidade que não está boa e eu tenho este poder de mudar. E aí entra em ação e muda. Então é bem interessante essa reflexão. E o que mais diz aqui a lição? A salvação é o reconhecimento de que a verdade é verdadeira e de que nada mais é verdadeiro. Então, a verdade aqui que a lição traz é a verdade de que você, na sua essência primordial, você não tem nada disso. Não tem o sofrimento, não tem a dor, não tem o vitimismo, não tem nada disso. Essa é a verdade. É a sua perfeição da criação. O resto, tudo isso que foi acontecendo na sua vida a partir das decisões e das escolhas, é a parte que é a parte falsa de você. Então, é a realidade que você está criando, que eu estou criando, e que não é a verdade sobre nós. Então, dentro desse processo de sofrimento que um dia lá atrás, eu ou você escolheu, né, permitiu que acontecesse, não está a verdade sobre quem nós somos. Está uma realidade, uma experiência que está acontecendo aqui nessa existência, mas que não é a verdade de quem nós somos. Então, olhando para isso, é que eu tomo a decisão e faço a escolha de criar outra realidade. Porque, peraí, não, o meu ser, ele é perfeito, então ele não sofre. Se eu estou sofrendo,
eu não estou vivendo a verdade. Se eu estou sentindo dor, não, eu não estou vivendo sobre a verdade de quem eu sou. Então, eu me conecto com essa outra parte de mim e aí sim eu tomo a decisão, ou eu me motivo, ou eu me encorajo a fazer essa escolha de mudar, de experimentar uma realidade que não seja essa realidade anterior, que está me causando o sofrimento. E aí ele diz mais aqui, não é estranho que acredites que pensar que fizestes o mundo que vês é arrogância? Deus não o fez. Nisto pode estar certo. O que ele pode saber do efêmero, do pecador e do culpado, do amedrontado, do sofredor e solitário, e da mente que vive dentro de um corpo que não pode deixar de morrer? Estás apenas acusando-o de insanidade ao pensar que ele tenha feito um mundo em que tais coisas pareçam ter realidade. Ele não é louco. No entanto, só a loucura faz o mundo como esse. Ele está dizendo aqui que muitas vezes a gente culpa Deus, né, pela nossa vida. Principalmente quando a nossa vida ela entra numa situação onde se torna quase que insuportável para a gente, muitas vezes, né, a gente acaba culpando Deus. E quantas pessoas, né, ainda não culpam Deus o tempo todo pela sua situação? E eu lembro que eu já fiz isso. Eu já passei, assim, alguns momentos bem difíceis na minha vida. E eu lembro que eu falava, nossa, durante as minhas orações, né, eu culpava bastante Deus, né? Ai, Deus, por que que isso tá acontecendo comigo? Por que que o Senhor me permitiu viver isso, sabe? Assim, aquelas murmurações, aquelas lamentações, como se Deus fosse responsável pela minha vida. Porque a gente aprende, né? E eu lembro que eu aprendi, né? Que foi da vontade de Deus, né? E não, gente, o sofrimento não é da vontade de Deus. O sofrimento, ele acontece na nossa vida para que a gente aprenda, né? Sim, mas é a gente que está criando pelas nossas escolhas. Se a gente escolhesse um caminho, né? O caminho como, vamos colocar aqui, né? Já que a gente está falando do livro Um Curso em Milagres, se a gente tivesse escolhido e decidido viver o caminho tal como Cristo ensinou para gente, teríamos uma vida mais leve, uma vida menos sofrida, né? E eu lembro que nessa época eu estava totalmente distante de qualquer forma de sentimento espiritual, de conexão com, né, com o meu espírito. Eu só rezava, orava para reclamar. E a minha vida era, nossa, não era legal. E hoje eu percebo que, assim, eu não. Hoje eu não tenho sofrimento. Hoje eu olho para minha vida e não tem nada que me faça sofrer, que me cause dor. Não tem, não tem. E eu vejo o quanto a minha percepção sobre a questão de Deus, Deus não tem nada a ver com aquilo que acontece na nossa vida de ruim. Absolutamente nada de ruim. Ele permite, claro, é a nossa consciência que está criando, é a nossa mente que está criando. Entendeu? E isso só vai acontecer até a gente aprender. Isso vai acontecer até a gente se entender que Deus não tem nada a ver com o que acontece de ruim na nossa vida. Absolutamente nada a ver. E a lição, ela fala sobre isso daqui, né? Deus não é louco, né? A loucura está na nossa mente de pensar que Deus seja responsável por alguma dessas coisas. Então, existem as coisas que acontecem na nossa vida que foi criado exatamente pela emanação daquilo que a gente acredita que acaba criando, né? Hoje a gente sabe que a consciência coletiva cria, né? Então, imagina um monte de consciências pensando de forma negativa, vibrando numa energia negativa. Claro, vai acontecer situações na vida de forma coletiva que vai atingir muitas pessoas e vai atingir também, claro, aquela pessoa que está ali envolvida.
Mas foi da vontade de Deus? Não. Foi um acontecimento de acordo com aquilo que a gente mesmo está plantando, né? O plantar e colher, né? Se eu estou plantando um pensamento, um estado mental para o negativo, mais cedo ou mais tarde eu vou colher situações de acordo com esse padrão de pensamento, com esse padrão de emanação que eu estou fazendo o tempo que eu estou, né, plantando ali o tempo todo em forma de pensamento, de palavras, de ações, de comportamentos. Ela traz uma prática que é um mantra e ela pede que a gente passe aí 5 minutos meditando sobre este mantra e meditando também, claro, né, sobre os nossos condicionamentos. O mantra ele diz: o poder de decisão é meu. Neste dia aceitarei a mim mesmo como aquilo que a vontade de meu Pai me criou para ser. Quando a gente fala, né, da vontade de Deus, então a vontade de Deus, né, que é a perfeição, que é o amor incondicional, é só que nós sejamos felizes, que nós vivemos em harmonia com a presença de Deus nas nossas vidas, né? Por isso que a gente tem o Espírito Divino dentro de nós, para que essa presença divina seja manifestada. Essa é a vontade de Deus. E o mantra de hoje, ele traz né, essa palavra para que a gente reflita nela. Se a vontade de Deus para mim é viver assim como ele é, assim como ele me criou, ser, né, divino como ele é divino, viver em harmonia, né, dentro desse amor incondicional, por que eu estou escolhendo uma forma de vida onde o sofrimento, onde a dor, onde o medo me acompanha, onde a traição me acompanha? Então é refletir, né? O que eu indico aqui é pegar esses 5 minutos, primeiro fazer uma análise de como fazer um mapa, né? Como que tá a minha vida hoje, né? Como que a minha vida tá hoje? E aí olha, né, para essa figura divina, para esse Deus, né, para essa representação de Deus. E aquilo que melhor representa Deus, né, que a gente pode usar, né, para a representação do entendimento, é usar o Cristo, né, a pureza e a perfeição crística, da consciência crística. Então, essa é a vontade de Deus, do Criador, para a vida do seu filho. E se na minha vida as coisas não estão próximas disso, é porque eu estou fazendo escolhas que estão me afastando disso. Olha só, afastando disso, porque eu já sou isso. Eu já sou tal como Deus me criou. Mas cada pensamento que eu tenho contrário a essa verdade me afasta dessa verdade. Então, a análise aqui também é o quanto hoje eu estou afastado de mim, afastada do meu ser, tal como Deus me criou. O quanto eu estou afastado. E aí você vai medir pela qualidade de vida que você tem, pela qualidade dos pensamentos que você tem, pela qualidade de realizações que você tem na sua vida, pela qualidade de paz interior, de segurança que você tem na sua vida. Quanto menos você tem segurança, quanto menos você tem paz interior, mais você está afastado desta verdade sobre quem é você. Ou seja, mais decisões contrárias à vontade de Deus você está tomando na sua vida, mais escolhas contrárias a essa decisão, né, de viver tal como Deus te criou, você está tomando na sua vida. Então essa a reflexão do dia de hoje para você. Leia, né? Sempre vou dizer aqui, leia a lição toda no dia de hoje, reflita, né, sobre toda a lição, tem bastante informação interessante que é importante para nossa reflexão, tá bom? E, como sempre, eu te espero aqui amanhã para mais um dia de lição. Um grande beijo para você.